Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan, novo colaborador do canal Estandarte da Liberdade. Vou ficar responsável por trazer cada semana para vocês um vídeo sobre a história da igreja, né, com acontecimentos históricos que são interessantes para nós. E hoje vai ser o primeiro vídeo da primeira semana, que cobre os dias 1º a 7 de janeiro, né? Vai ser nessa sequência que os fatos vão ser trazidos, né, de acordo com os dias da semana. E espero que vocês gostem. Vou começar compartilhando aqui um material com esses fatos interessantes para vocês. Para começar, vou trazer uma série de fatos relativos a um assunto que é que eu achei bastante interessante, né? Chama a atenção. Como a igreja geralmente faz isso no dia 1º de janeiro, né? Começa certas políticas da igreja. Então, tem uma série de coincidências aqui nesse assunto, que são as revistas oficiais da igreja. O primeiro fato interessante é do ano 1966, 1800, perdão, em 66, quando foi publicado o primeiro número da revista The Juvenile Instructor, né, um jornal oficial, uma revista oficial da escola dominical, que era voltada para os professores da escola dominical, né? Em 1930, foi mudado o nome para Instructor somente, para deixar mais claro que era para todos os professores da escola dominical, né? E não somente os professores dos jovens. E essa publicação foi encerrada somente em 1970, né? Então, durou aí um pouco mais de 100 anos. Em 1902, foi publicada a revista Children's Friend, né? A primeira revista da igreja para os professores da primária, que era administrada pela Presidência Geral da Primária, né? E somente um tempo depois ela passou a ser destinada para as crianças. Então, antes era dirigida para os professores, só depois passou a ser para as crianças. Em 1910, foi publicado o primeiro volume da revista da Sociedade Genealógica e História de Utah. Essa sociedade era a organização da igreja que foi substituída um tempo depois pelo Departamento de História da Família, de Genealogia e História da Família, né? E que inclui hoje em dia tudo que é Family Search, etc. E essa revista continuou sendo publicada até 1940. Então, também foi um acontecimento histórico. Em 1914, começou uma revista muito importante também, que era a Revista da Sociedade do Socorro. Ela era publicada todos os meses para as que eram chamadas de organizações auxiliares da igreja, né? Sociedade de Socorro, Moças e Rapazes. Aliás, Sociedade de Socorro, Moças e Primária, perdão. Essa revista foi publicada até 1970. E era interessante que, até essa época, não havia uma revista centralizadamente administrada pela igreja. Todas as revistas que eu mencionei eram da escola dominical, da primária, da sociedade genealógica, né? Da sociedade de socorro. E em 1970, isso foi encerrado, né? E a partir de 1971, foi centralizado tudo, a administração das revistas, e não ficou mais dividido em cada organização, né? E a igreja lançou 3 revistas: Ensign, New Era e Friend. A revista Ensign era a revista da igreja para a revista geral e para destinada aos adultos. Ela era publicada somente nos Estados Unidos e Canadá. Nos outros países, né, mesmo países de língua inglesa, mas fora dessa região, era publicada a Liahona. A revista New Era era destinada aos jovens e nos países, ela também era dos Estados Unidos e Canadá. Fora de lá, trechos dessa revista eram publicados junto na Liahona. A revista Friend, né, é o nosso amigo, ela passou por muitas modificações ao longo desses anos, né? Era uma revista separada, passou a ser uma seção da Liahona, da Design, depois voltou a ser uma revista separada, e agora também foi reformulada. Isso aconteceu em 1971, essa primeira grande reformulação, e agora, recentemente, em 2021, começou uma nova época, né? Porque foi relançada a Liahona, substituída em Design, então foi uniformizado para todos os países. Força dos Jovens, né, que é a tradução para Strength of Youth,
que meu livreto para o Vigor da Juventude foi traduzido de outra forma, né? Mas essa revista ficou assim, Força dos Jovens, e Meu Amigo, que é a revista para as crianças. Tem aqui algumas imagens para vocês das primeiras versões da Liahona, né? A, a Junior Instructor, a revista da Sociedade de Socorro, a Friends, a Design e as revistas atuais da igreja. Agora vamos ver uma série de acontecimentos no dia 1º de janeiro, né? Como eu disse, dia 1º de janeiro é uma data muito comum da igreja passar a iniciar certas práticas, certas regras. Uma delas, por exemplo, do ano 1928, então quase 100 anos atrás, foi publicado o primeiro manual para os cônjuges do sacerdócio do Melquisedeque, né? Porque antes esses cônjuges não tinham uma reunião semanal para instrução sobre o Evangelho, sobre aulas do Evangelho. Somente a partir daí eles começaram a ter essas reuniões aos domingos, né? Antes, as reuniões dominicais dos fóruns eram somente reuniões formais para tratar de assuntos dos fóruns, e não para a aula do Evangelho, né? Além disso, eles também tinham reuniões sociais durante a semana, como praticamente todas as organizações da igreja tinham. Em 1937, a primeira presidência passou a padronizar e oficializou uma prática que já era adotada informalmente antes, de ordenar rapazes ao sacerdócio arônico em idades específicas. Então, já muitas décadas antes, a igreja já ordenava rapazes ao sacerdócio arônico, mas não havia uma uniformização, uma padronização das idades em que esses rapazes seriam ordenados ao sacerdócio e a seus ofícios. E a partir daí, isso passou a ser feito como uma norma da igreja, né? Hoje em dia, a gente, na verdade, recentemente teve uma nova modificação nessa prática, né? Mas a igreja mantém a questão de ordenar rapazes em idades específicas para o sacerdócio arônico e para os seus ofícios. Outra coisa interessante do dia 1º de janeiro é que em 1947 a igreja passou a ter 1 milhão de membros. Vejam, 17 anos depois de a igreja ter completado 100 anos de sua organização formal, é que a igreja passou a ter mais de 1 milhão de membros. E hoje em dia, né, a gente não chegou nem a 200 anos da organização da igreja e nós já temos mais de 16 milhões de membros. Algo também interessante, eu digo que interessante porque serve para a gente comparar com nossos dias, né, com essas mudanças recentes que têm acontecido durante a época do presidente Nelson. Veja, no ano 1964, o ensino familiar, esse programa da igreja, dos mestres familiares, né, substituiu o ensino da ala. Passou a ser realizado pelos cônjuges do sacerdócio do Melquisedeque, né? Foi parte do programa de correlação da igreja. A igreja passou a rever todas as políticas, regras, padrões, né, para tentar simplificar, aperfeiçoar e deixar tudo mais harmônico também. Veja que coisa também interessante, porque no ano 65, a igreja adotou o programa de noites familiares semanais. Antes havia orientação para que as famílias realizassem suas noites familiares, mas a partir daí a igreja passou a determinar um programa para essas noites familiares, né? Houve a publicação de um manual para auxiliar as famílias na realização dessas noites familiares. E a igreja deixou sob a responsabilidade de cada ala designar um dia da semana específico para que seus membros realizassem essas noites familiares. Então, cada ala podia escolher segunda, terça, quinta, sexta, sábado. E por que cada ala deveria escolher esse dia, né? É porque nessa época, até essa época, a igreja ainda realizava muitas reuniões sociais durante a semana, né? Então, tinha o dia dos jovens, da Sociedade de Socorro, né? Tinha muitas atividades durante a semana, por isso cada ala deveria ver aí qual dia ser mais fácil para se adaptar, para deixar esse dia livre, essa noite livre, para cada família ter sua reunião familiar. No ano 1970, a igreja passou a ter um sistema computadorizado para registro de dízimos e ofertas, né? Aí foi que começou tudo isso, né? Não foi no mundo todo ao mesmo tempo, passou por todo um processo de adaptação, de aperfeiçoamento, que de certa forma continua até hoje, né?
Não somente o registro de dízimos e ofertas, mas todos os registros da igreja sempre são feitos dentro do melhor padrão tecnológico que a igreja dispõe. No ano 1977, a igreja anunciou mudanças para as conferências gerais, porque até essa época eram eventos de 3 dias, então tinha sessões gerais durante 3 dias, passou a ser somente de 2 dias, primeiro domingo de abril e de outubro e o sábado anterior. Né? Antes durava 3 dias as sessões gerais da conferência, tinha também a conferência geral da Sociedade do Socorro, das moças, né? Tinha reuniões gerais dos líderes, tinha treinamento para liderança dos auxiliares, para representantes regionais. Era uma semana inteira de conferência, praticamente. No ano 2000, né, parece que foi outro dia, mas já faz 22 anos, foi emitido pela primeira presidência, pelo Quórum dos Doze, o documento O Cristo Vivo, o testemunho dos apóstolos. Né? Eles, na sua função de testemunhos especiais de Cristo, né, proclamaram ao mundo o seu testemunho através desse documento, que é relevantíssimo. E em 2013 foi introduzido o programa Vem Segue-me como parte do currículo dos jovens na escola dominical. Então, a partir daí ele começou a surgir nas nossas vidas, né? Começou bem discretamente, só como um manual de escola dominical para os jovens, mas hoje praticamente domina o estudo do evangelho na igreja e no lar. Aqui uma imagem para vocês desse documento, o Cristo Vivo, com as assinaturas dos membros da primeira presidência do Fórum dos Doze, e uma foto dele, né, um retrato deles, na frente da réplica da estátua O Christus. Né, e nesses 22 anos, né, tive várias mudanças nesses dois fóruns, tanto que hoje em dia somente o Presidente Nelson, o Presidente Oaks, o Presidente Ayrin, o Presidente Ballard e o Elder Holland ainda estão vivos dessa época, né? Passaram-se mais de 20 anos e 10 desses 15 homens já faleceram. Agora vamos passar para outras datas relevantes dessa semana. Né? No dia 2 de janeiro, foi recebida uma revelação por Joseph Smith, que hoje está na seção 38 de Doutrina e Convênios. Em 1952, o presidente David McKay começou a viagem ao redor do mundo. Alguns dos lugares que ele visitou foi a Inglaterra, a África do Sul e vários países da América Latina, incluindo o Brasil. E ele visitou o Cristo Redentor, né? Eu pensei que tinha visto uma foto dessa viagem do presidente David McKay no Cristo Redentor, mas eu não encontrei essa foto. Eu encontrei só o relato no livro que eu li sobre isso. Mas se encontrar um dia, eu compartilho com vocês. E ele se tornou o primeiro presidente da igreja a visitar todas as missões da igreja no mundo. E acho que o único, porque hoje em dia praticamente é impossível isso, né? Com tantas missões que a igreja tem. Em 2018, no dia 2 de janeiro, faleceu o presidente Monson, com 90 anos de idade. Aqui no Brasil, no horário que ele faleceu, já era madrugada, no dia 3 de janeiro. Mas em Salt Lake, ainda era à noite, no dia 2 de janeiro. E em 2019, a primeira presidência fez uma declaração sobre os templos, onde passou a falar sobre algumas modificações em procedimentos nos templos. No dia 3 de janeiro, né, de 1960, a igreja começou um programa que continua até hoje, né, de devocionais para os jovens. E, para começar esse programa, a igreja fez uma série de devocionais durante 3 meses, onde toda semana tinha um devocional. E o primeiro devocional foi feito pelo presidente David McKay. Né? Ele era muito enérgico, né, nessa época, como nosso presidente Nelson é hoje em dia. E esse primeiro devocional foi transmitido para mais de 200 mil jovens nos Estados Unidos, oeste do Canadá e Havaí, por linha telefônica. Né? Eu não sei bem como funcionava isso, essa linha telefônica, mas foi a forma que eles acharam para transmitir ao vivo a voz do presidente McKay para esses jovens nesses lugares todos. Em 1969, começou um treinamento de idiomas para missionários dos Estados Unidos, que eram chamados para servir missões que não falavam inglês. Né? Começou com a língua portuguesa, espanhola e alemã, né? Depois foi começando com outros idiomas, e um pouco depois passou a ter um treinamento
sobre o serviço missionário para todos os missionários, né, independente do idioma, que é o que continua até hoje, né? Nessa época, isso era feito em Provo pela missão de treinamento de idiomas, como era chamado, né? O primeiro CTM, né? Surgiu dessa forma. E em 2018 teve um acontecimento importante para nós aqui no Brasil, porque foi realizado o primeiro seminário sobre ética nos negócios e no direito, organizado pela J. Rubin Clarkson Society, capítulo São Paulo, que é uma organização internacional de juristas, a maioria membros da igreja, e pela Brigham Young University Management Society Brasil, também uma associação de administradores formados em administração, quase todos da igreja. No dia 4 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Benjamin Harrison, decretou anistia para todos os polígamos, porque a poligamia era um crime, né? Mas para todos que realizaram casamentos plurais até 1890, quando o presidente Wilford Woodruff, presidente da igreja, proferiu o manifesto, né, que hoje é a nossa declaração oficial número 1, pondo fim absolutamente na poligamia dentro da igreja, né, na realização de novos casamentos polígamos. E todos que haviam praticado a poligamia antes foram anistiados desse crime. Em 1896, Utah foi reconhecido pelo governo dos Estados Unidos como o 45º estado norte-americano. Isso é muito importante para a igreja, porque a partir do momento que o governo de Utah passou a ter autonomia como estado, né, passou a depender menos da liderança da igreja, que era a única liderança que havia, fora desse governo territorial, que era fraco e dependente do governo federal, a igreja também passou a ter mais autonomia e mais liberdade religiosa, porque Utah, como estado, passou a ter uma constituição que podia garantir esse direito também. E em 1988, também 4 de janeiro, foi lançado o primeiro dos livros da série Ensinamentos dos Presidentes da Igreja. Foi o volume de Brigham Young, para ser usado pelo sacerdócio de Melquisedeque, pela Sociedade de Socorro, nas suas aulas dominicais, né? Foi o primeiro de uma série de livros. Aqui tem essa série para vocês verem, né? De 15 livros. O interessante que foi lançado pelo presidente Gordon B. Hinckley, e ele foi o último dos presidentes da igreja a ser contemplado por essa série, né? Que marcou uma geração inteira na vida dos membros da igreja. No dia 5 de janeiro, foi dada a revelação de Joseph Smith, que hoje está na seção 39 de Doutrina e Convênio, né? E no dia 6 de janeiro, foi dada a nova revelação a Joseph, ao profeta Joseph Smith, que está registrada na seção 40 do Doutrina e Convênio. Vejam como havia um intervalo tão curto nessa sequência de revelações nessa época. E para terminar, no dia 7 de janeiro, em 1876, a igreja enviou e chegaram os primeiros missionários da igreja no México, no estado de Chihuahua, norte do México. E eles, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi distribuir 500 cópias da primeira tradução do livro de Mormon ao espanhol. Até escrevi errado, Mormon com M, perdão. Eles espalharam essas cópias por todo o país. E em 1919, Melvin Joseph Ballard foi ordenado apóstolo. Isso é relevante para a gente, porque 6 anos depois, o Elder Melvin G. Ballard foi enviado à América do Sul pelo presidente da igreja como presidente da missão sul-americana para iniciar o trabalho missionário aqui. E aqui uma imagem para vocês desses troços selectos do Livro de Mormon, que era a primeira tradução, né, de trechos selecionados do Livro de Mormon ao espanhol. Foi feito por esse senhorzinho aqui, barbudo, Melitón González Trejo, que era espanhol, né? E aqui uma foto do elder Melvin J. Ballard e de seu neto, Melvin Russell Ballard, atual presidente do Quórum dos Doze, né? É interessante ver como o presidente Ballard siga o exemplo de seu avô paterno, sendo membro do Quórum dos Doze, e também de seu avô materno, porque o pai da mãe do elder Ballard também era membro do Quórum dos Doze, né? Aaron McKay Smith, que era também membro do Quórum dos Doze. Então, eu termino aqui essa apresentação para vocês, espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestão,
de algo que tenha faltado aqui, de algo que vocês queiram que esteja incluído nas próximas semanas, né? Algo que vocês não querem que falte, por favor, entre em contato, deixe seu comentário, que eu vou fazer o possível para contemplar isso. Muito obrigado e até a próxima.